Histórias de sucesso no ar. E hoje aqui comigo o ex-jogador de futebol. É isso aí, para quem não sabe, ele é ex-jogador de futebol, artista, apresentador, ator, mas o principal pai do Gaia e da Lia. Tô certo? Bruno Cabrerizo aqui comigo hoje. Fala, Mauri, mais conhecido como Bi. Obrigado pela apresentação, é isso mesmo. Assim, só errou o nome dos meus filhos, mas não tem problema.